Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando a educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a uma aula extra da disciplina de confirmação e fundição, comigo, o professor Felipe Delapia. Bom, nessa aula extra a gente vai falar um pouquinho sobre alguns defeitos de fundição. O processo de fundição foi um processo estudado e abordado na apostila, nas aulas ao vivo, e aqui eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais nos defeitos, que é um ponto bastante importante e de bastante atenção quando a gente fala de fundição. Bom, um dos principais defeitos é o defeito de rechupe, que consiste em uma má solidificação da peça. Já sabemos das aulas teóricas, das aulas ao vivo, enfim, que a solidificação ela tem início na região da peça que está em contato com o molde, devido a uma questão de transferência de calor. O molde está mais frio, aquela região que está em contato com o molde está quente, esse molde vai absorver o calor e vai começar a solidificar primariamente. Bom, durante a solidificação, os materiais, principalmente os metais, eles tendem a se contrair. Então, metais fundidos em estado líquido, conforme eles vão se solidificando, eles vão perdendo volume, eles contraem. Portanto, quando a gente pensa em um molde, deixa eu só passar essa foto aqui. Quando a gente pensa em um molde em que a gente está depositando líquido fundido, metal fundido, para ocupar esse molde, eventualmente esse líquido fundido ele vai se solidificar e, naturalmente, ele vai se contrair. Por isso que existe o que nós chamamos de massalote. Uma vez que o material se solidifica, ele vai estar contraído aqui dentro, aí a gente utiliza um massalote para despejar líquido fundido para ocupar esse espaço da contração. Na verdade, do jeito que eu falei, deu a entender de uma outra forma. No momento da inserção do líquido fundido, lá nas entradas primárias, esse líquido ele já é posto de tal forma que vai ocupar um espaço no massalote. Então, conforme a peça vai se solidificando, sendo solidificada, esse excesso de material fundido ele vai descendo e ocupando o espaço da peça contraída. Agora sim, eu acho que a explicação ficou legal. Então, o massalote nada mais é do que uma forma de evitar o defeito de rechupe. Caso o massalote não esteja presente no seu molde, esse defeito pode ocorrer. É a contração do material. O material não fica reto, não fica liso.
ele contrai, então fica como se fosse uma cratera, entre aspas, né, ali no material. Então o Massalotti vem justamente para solucionar esse problema. Naturalmente, uma vez que nem todo o líquido que você inseriu dentro do Massalotti, ou que sobrepôs o Massalotti, vai ser ocupado, uma parte do Massalotti vai sobrar. Então, essa parte que sobra, né, esse sobressalente, ele pode ser removido por meio aí de processos de usinagem, acabamento, enfim, e dar o devido acabamento para a sua peça, polimento, etc. Porém, existem outros defeitos tão comuns ou tão importantes de serem estudados quanto o rechupe. Outro defeito, então, seria a rebarba. A rebarba é essa sobra de material que parece uma pele na nossa peça. A rebarba ela pode ocorrer por diversos motivos, como, por exemplo, folga entre um macho e um molde. Então, folga, ficou um espacinho sobrando, o líquido fundido foi lá e preencheu e acabou provocando essa pele, essa rebarba. Rachadura na superfície interna do molde. Então, porventura, o molde rachou e aí ficou ali uma trinca, um espacinho. Novamente, o líquido fundido foi lá e ocupou esse espaço, formando a rebarba. Grandes quantidades de aglomerante na areia. Então, pessoal, existe aí um processo que utiliza areia no processo, né, existem aí umas etapas que utilizam areia no processo de fundição. Então, por exemplo, um molde construído em areia verde. E aí, algumas empresas utilizam aglomerante nessas areias para que as areias fiquem mais aglomeradas, mais firminhas, para que elas fiquem um caráter mais cerâmico, de não conduzir calor. Enfim, diversas são as vantagens de utilização dos aglomerantes. O ponto é, diversas empresas utilizam aglomerantes e grandes quantidades de aglomerante ou a utilização do aglomerante errado pode acabar ocasionando na quebra da areia, na infiltração do líquido fundido na areia e acabar ocasionando a rebarba. Outro ponto é uma umidade alta ou elevada no seu ambiente de fundição, bem como um excesso de pressão. Então, você colocou o líquido, pressionou muito, o líquido vai escapar, vai fugir daquele lugar e vai acabar formando essa película, essa pele, que é a rebarba. Novamente, para você eliminar a rebarba, um processo de acabamento, né, de polimento da superfície, enfim, pode ser suficiente para garantir aí uma melhor peça. Outro defeito seria o processo de peça incompleta. E para a peça incompleta, nós temos aí as possibilidades relacionadas à falta de fluidez do material. Então, um material muito viscoso, que não conseguiu caminhar, que não conseguiu percorrer o caminho de preenchimento e acabou gerando aí uma peça incompleta. Enchimento muito lento, então material que é depositado de forma muito lenta dentro do molde, e por estar muito lento, o metal vai se solidificando e vai travar o canal, a peça vai ficar incompleta e assim por diante. Canais mal dimensionados, então canais muito finos, por exemplo, que não passa um líquido mais viscoso, um material com uma viscosidade maior, acaba entupindo esse canal. Quantidade insuficiente de metal, então eu derreti lá 1 quilo de metal para ocupar meu molde, e na verdade eu precisaria derreter 1,5 kg. 1 quilo não foi suficiente. Então é mais uma uma possível origem do problema. Temos também interrupção do vazamento. Então, eu estou lá depositando o meu líquido fundido dentro do molde, por algum motivo eu paro de depositar. Então, acabou ficando incompleto esse preenchimento do molde. Outro defeito é a porosidade, ou gases que acabam se formando no interno ou mesmo no externo da peça e gerando esses poros. Esses gases, eles podem ser gerados pelo próprio material,
pela utilização de aglomerantes, por exemplo, que nós acabamos de mencionar. Pode ser gases do molde, moldes que liberam gases devido ao seu material de composição, devido à umidade do ar. Então, às vezes, um ambiente muito úmido acaba gerando bolhas de água, bolhas de vapor, e gerando aí essa situação problemática. Aglomerantes, que já foram comentados aqui em gases do próprio material, no início da minha fala. Aditivos, e o pensamento é o mesmo e similar dos aglomerantes. Então, são aditivos, são componentes que você adiciona e acaba eliminando algum tipo de gases e prejudicando todo o sistema. E também pintura do molde. A própria pintura pode soltar algum tipo de gás. Bom, das causas gerais, dos defeitos que nós mencionamos e até dos outros defeitos que não foram mencionados aqui, de forma geral, se deve a baixa temperatura de vazamento, o que gera um metal com baixa fluidez, o que pode gerar rechupe, que pode gerar falta de preenchimento incompleto e assim por diante, ou mesmo rebarba. Canal de vazamento muito pequeno, mal dimensionado, também pode gerar esses defeitos citados. E formação de bolhas de ar e gás no interior do molde também pode gerar, aí, principalmente, a porosidade no metal ou no material. Dessa forma, pessoal, eu finalizo aqui a nossa aula extra, comentando e reforçando pontos relacionados a defeitos do processo de fundição. Deixo aqui minhas redes, caso alguém se interesse em bater um papo, conversar, estarei sempre à disposição. Obrigado e até mais.